Oi, eu sou o Rafael Vilaroca, eu sou artista visual, sou natural de Icó, mas eu vivo hoje em Juazeiro do Norte, tem pelo menos 10 anos, né? E eu vou apresentar aqui um pouco a vocês sobre uma das minhas pesquisas mais recentes, chamada Corpo Santo, né? E apresentar também um pouco das interseções que existem entre a fotografia e o vídeo na minha produção, né? E como essa produção audiovisual se manifesta dentro desse projeto, né? O Corpo Santo é um projeto que eu inicio de forma mais experimental em 2010, mais ou menos, né? Ali era na época que eu começo a fotografar, né? E aí eu fotografava algumas romarias, eu passeava nas romarias de Juazeiro do Norte fazendo fotos, né? Mas o meu interesse desde aquela época era muito ligado à questão dos resquícios, das coisas que ficavam dessas romarias, né? Por exemplo, as imagens dos santos quebrados, os oratórios que se formavam nas igrejas da matriz e nas outras igrejas também. Me chamava muita atenção a estética dos santos que eram colocados naqueles lugares, né? E aí, então, por volta de 2010, eu faço a primeira imagem dessa série, que eu apenas levanto a imagem de um santo sem cabeça no céu. Assim, o céu era um dia que estava bem azulado, assim, a luz de Juazeiro é sempre muito bonita, muito amarelada no final da tarde. E aí no final da tarde eu levanto essa imagem contra o céu, né, e fotografo essa imagem numa mão a câmera, na outra mão o santo, e fotografo isso olhando para cima. E aí essa é a primeira imagem, né? Essa imagem fica guardada por muito tempo, apesar de eu gostar muito da estética dela. E determinado período, determinado momento, eu percebo, revivendo esses arquivos, revirando esses arquivos, eu vejo essa imagem e compreendo que ela existe um potencial, né? Até porque essa discussão da imagem iconográfica, das imagens religiosas, está muito presente na minha produção, inclusive na produção inicial da minha fotografia, né? Na qual eu gostava de recriar imagens que eram de domínio público, ou imagens que tinham um poder forte de reconhecimento, né? Eu gostava de fazer isso, e esse trabalho dos santos, de revirar essas imagens dos santos, né, é uma possibilidade, né, de fazer, de certa forma, com que esses santos quebrados, quando eu levantava o céu e recriava a imagem iconográfica, né, de certa forma eu dava uma vida nova a essas imagens, né? É como se depois que elas estivessem quebradas, de certa forma elas pudessem renascer, reviver em um outro lugar, né? Então, mais ou menos por volta de 2018, eu recebo um convite de Júnior Pimenta e Ana Cecília Soares para fazer uma exposição no Sobrado Zé Lourenço, em Fortaleza, né? E aí eu ia ter mais ou menos, sei lá, uns 6 meses, um ano, para desenvolver um trabalho. Acabou sendo até mais do que isso, né? Porque tiveram várias coisas que adiaram essa exposição. Ela foi sendo adiada e em determinado momento foi que ela aconteceu. O que foi ótimo, né? Porque me deu a possibilidade de maturar o projeto, de pensar ele melhor, né? No começo, lá em 2010, essa primeira imagem do Santo Quebrado, naquela época eu trabalhava só com fotografia, né? Quando foi em 2018, 2019, eu já tinha uma certa proximidade com o vídeo, né? Eu já começava a flertar com os meus trabalhos em vídeo, né? Levando a minha experiência de fotógrafo para a imagem em movimento, né? É nesse sentido que eu começo a frequentar, durante os períodos de romaria, o luzeiro da Igreja da Matriz, em Juazeiro, né? Nesse luzeiro é onde se concentra a maior parte desses santos quebrados que vêm dos lugares que os romeiros trazem, né? E aí com isso eu começo a gerar um material e uma conversa ali com essas pessoas,
que me contavam de onde vinham, de onde traziam esses santos, e eu começo a perceber como esses santos, na verdade, são de vários lugares do estado, do Nordeste, né, mesmo do país. E aí as pessoas, esses próprios romeiros, eles foi quem começaram a levantar essas imagens dos santos, né? Eles levantavam as imagens com as próprias mãos e eu fotografava, né? E aí é que começa de fato, esse meu trabalho que está entre ali a ficção e a realidade, né? Porque ao mesmo tempo que eu trago, que eu registro essas imagens, ao mesmo tempo eu de certa forma ficcionalizo quando eu crio a imagem que é levantada ao céu, que é meio que tentando reviver essas imagens desses santos, né? Reviver no sentido, sei lá, ritualístico, meio que mitológico também. Nesse mesmo tempo, enquanto eu produzia esse trabalho dos santos, eu começo também a desenvolver os trabalhos em vídeo, né? E aí que entra a produção audiovisual em Corpo Santo. Primeiramente, o primeiro vídeo que eu desenvolvo, porque a partir disso, né, a partir desse trabalho, eu desenvolvo uma série de vídeos, né? Porque eu começo a pensar a exposição Corpo Santo como um mosaico, né? Tentando recriar talvez os oratórios ou de certa forma me apropriar das simbologias das próprias romarias. Por exemplo, quando eu imprimo as imagens dos santos quebrados em estandartes de tecido semi-transparentes, tentando recriar os estandartes que eu vejo nas próprias romarias de Juazeiro, né? Que os grupos de oração levam, cada grupo tem seu estandarte, e eles vão nas romarias levando as suas bandeiras, e aí é meio que isso que eu tento recriar, né? E o trabalho foi sempre assim, foi tentando me apropriar da própria estética da romaria, da própria estética de Juazeiro do Norte. Daí a ideia de criar um mosaico fotográfico em vídeo que mostrasse todo esse dinamismo que existe nesse lugar místico, né? Nesse lugar que é Juazeiro do Norte, né? Ao mesmo tempo, eu começo a fazer uma série de vídeos. Primeiro, meio que despretensiosamente, assim, eu tento filmar todo o processo da construção dos santos. Esse é o primeiro trabalho mais potente que eu faço em Corpo Santo em vídeo, né? Que é o que eu chamo de sanctum, né? Que é o lugar sagrado que eu tento recriar. Então, enquanto eu fotografava essas imagens de santos e dialogava com alguns romeiros e fazia essa produção fotográfica, eu também subia até pelas ladeiras do Horto para fotografar as casas de santeiros, né? Para filmar, na verdade, as casas de santeiros, para filmar todo o processo da construção dos santos, que iam desde a massa do gesso, que é misturada com água, as formas, depois que seca vai para o sol, e depois do sol elas são lixadas para poderem ser pintadas. Depois de pintadas e secas, elas são embaladas e vão para a venda, né? Em muitos lugares de Juazeiro do Norte, especialmente no meu caso, eu dava destaque ao Largo do Socorro e a Luzeiro da Matriz, né? Eram os meus dois principais lugares em que eu atuava nesse trabalho. Então o vídeo sancto, ele segue todo esse processo, né? Que vai desde o início até esses santos quebrados. Quando eu desenvolvo esse vídeo, eu percebo que eu precisava também evidenciar de forma mais forte a minha atuação. Aí é quando eu começo a colocar imagens também em vídeo dessas intervenções nesses espaços, assim, seja desde as minhas próprias mãos, revirando essas imagens quebradas, né, essas imagens quebradas, tentando encontrar objetos ali que de certa forma me chamassem a atenção para as fotografias que eu desenvolvia, para a criação dos estandartes, né? E isso acaba sendo o que reforça a ideia a minha atuação, de certa forma, como um santeiro também nesse espaço, né? Observando tudo isso, né, observando esse contexto,
Tem outra coisa que me chama a atenção, assim, bastante. O que me chamava a atenção, por exemplo, no Juazeiro, era o fato, por exemplo, de muitas ruas, né, da cidade possuírem nomes de santos, né? Praticamente todos os santos assim têm um nome de rua em Juazeiro, assim. Na pesquisa que eu fiz, através do site dos Correios e do mapa da cidade, eu descobri pelo menos umas 30 e poucas ruas com nomes de santos, né? E aí esse foi um outro trabalho que eu desenvolvi também em Corpo Santo em vídeo, né? Eu queria criar um catálogo dessas ruas com nomes de santo. Na verdade, eu queria criar um inventário com essas ruas, com as placas nomes dessas ruas de santo, e de certa forma criar um tipo de romaria através do som, como se fossem pessoas passando por essas ruas, né? Um santo que entra no outro, sabe? Um santo que leva ao outro, né? Que leva no final aos todos os santos, né? Que é o que finaliza essa videoarte. Essa é mais um experimento também, assim, é um vídeo que eu faço essa catalogação das placas, né? São imagens em vídeo fixas dessas placas. E aí eu monto uma atrás da outra, tentando criar uma lógica que percorra, uma lógica que é mais ou menos a minha lógica mesmo cartográfica de espaço, né? Quando eu vou editando esse trabalho, eu vou imaginando como seria essas pessoas, essa romaria que vai passando por todas essas ruas de Juazeiro, passando de uma rua para outra, né? E o vídeo segue um pouco esse caminho, esse translado, né? E o som de romaria misturado com o som de trânsito é meio que para trazer e evidenciar esse fluxo, né, urbano, esse fluxo romeiro, né? Ao mesmo tempo, eu criava, enquanto eu fazia as intervenções lá no Luzeiro, com os romeiros e com as pessoas que eu encontrava lá, que de certa forma dialogavam comigo, na qual eu apresentava o trabalho, tentava explicar um pouco o que eu queria fazer, né? Certas imagens que eu desenvolvi naquela época acabaram se tornando também outras imagens de videoarte, né? Por exemplo, tem um trabalho que são imagens que acabaram não entrando, que eu chamo de resquícios de fé. É simplesmente uma videoarte na qual são minhas mãos revirando esses santos quebrados, né? Assim, é como se eu procurasse ali, no meio daquele entulho, no meio daquele descarte, objetos que possam ser revividos, né, de certa forma. E aí esse também é um trabalho que eu acabo desenvolvendo pensando nisso. E é interessante também porque todo esse trabalho eu vinha desenvolvendo pensando nessa história desse mosaico, né, dessa coisa que misturasse tempos, misturasse formatos, misturasse tipos de impressão, tipos de vídeo, tipos de edição, né? E aí, por exemplo, nesse trabalho Resquícios de Fé, eu imaginei ele inicialmente como uma televisão de tubo no chão, né? Porque eu queria que as pessoas, quando vissem esse trabalho, olhassem para o chão, né? Por exemplo, já o outro vídeo, Sanctum, que mostra o processo de feitura dos santos, eu já imaginava ele projetado, porque eu queria que a projeção ficasse próxima às imagens dos santos, impressas em tecidos estandartes, né? Porque eu queria que se contextualizasse ali, né? Eu queria que as pessoas tanto vissem como os santos são feitos, até o momento que eles são descartados, e o que eu faço a partir disso, né? Como eu me reutilizo dessas imagens e faço delas as minhas próprias imagens iconográficas. Pois é, assim, a profusão imagética de Juazeiro do Norte é o que acaba fazendo com que eu desenvolva mais imagens em vídeo, tanto mais imagens em vídeo quanto também outras imagens fotográficas, né? Que o trabalho está muito nesses dois lugares, assim, entre o vídeo e a fotografia. E como isso se manifesta numa galeria através de uma videoinstalação, né? Porque o que eu quero construir nesse Corpo Santo é um espaço que tenha que seja de certa forma multissensorial, né? Que traga essas imagens e texturas que se movimentam e fixas ao mesmo tempo, né?
Tem um outro trabalho também que eu desenvolvo em Corpo Santo, que eu chamo de vigília, né? Esse é um trabalho, eu vi na TV um dia, no jornal local, que estavam produzindo imagens de velas em formato de Padre Cícero, né? E aí eu vejo essas imagens e observo que existe um potencial gigantesco em queimar essas imagens, né? Então eu procuro a fábrica e vou diretamente na fábrica e compro uma série dessas imagens, né? Para poder fazer um vídeo stop motion, um vídeo acelerado da queima dessa vela, né? Eu queria também desconstruir toda essa imagem através do fogo, né? Através dessa imagem, desse fogo sagrado que queima, né? E que vai desconstruindo a imagem. E então, esse trabalho eu chamo de vigília justamente porque para gravar foram pelo menos 24 horas gravando, né? Essa vela se derrete em 24 horas. E aí eu tive que passar também 24 horas vigiando essa vela, né? Para que tudo acontecesse, para a câmera continuar filmando, para que a vela não se apagasse, né? E aí o vídeo, Vigília, eu acabo mostrando nesse vídeo também um pouco da fragilidade que foi fazer isso, né? Porque realmente eu tinha fragilidade de equipamento na época, de várias questões, né? Assim, como por exemplo até o tripé, para deixar ele fixo, eu tive que criar um tripé ali, né? Para poder construir esse trabalho. E aí a ideia de editar esse trabalho com uns efeitos glitch, né? De colocar interferências na própria imagem em vídeo, através de reconfigurações da imagem, né, do vídeo, foi uma forma de evidenciar a fragilidade com que eu criei, né? E é justamente por me compreender também de certa forma como um romeiro, porque isso inclusive é uma coisa que eu falo assim quando eu apresento o projeto, porque eu também sou de certa forma romeiro, né? Porque eu também venho de outra cidade, eu sou de Icó, né? E eu venho para estudar, para fazer faculdade aqui, para trabalhar aqui também. É onde eu me encontro como artista, como fotógrafo. Além disso, eu tinha na memória as imagens de Padre Cícero que tinha na casa da minha avó, né? Minha avó acreditava em Padre Cícero, era fiel a Padre Cícero. E ela vinha frequentemente ao Juazeiro do Norte, nas romarias, ela fazia visitas ao Juazeiro, fazia visitas ao Horto, ela participava desse lugar de fé, né? E aí eu mexendo nesses arquivos, eu encontro imagens fotográficas dos meus avós, né? E a partir disso eu também me aproprio dessas imagens e coloco elas também como participantes desse meu processo, né? De certa forma, eu coloco as minhas imagens no meio de outras imagens. Eu acho que é meio que isso que eu quero fazer com o meu trabalho, né? Eu quero fazer parte também de uma construção, né? Eu não quero de nenhuma forma nem chocar, nem ser diferente, nem ser contra isso, assim. Na verdade, eu quero me inserir nisso, né? Inserir no sentido de inserir, mas também, de certa forma, repensar a forma como nós dialogamos e interpretamos essas imagens, né? O poder místico que elas possuem e como esse poder místico afeta a fé das pessoas, afeta inclusive a minha produção artística. Esse projeto Corpo Santo, né? Ele já teve uma primeira montagem, né, na qual eu fazia essa mescla das imagens de vídeo com as imagens de fotografia, que foi essa experiência no Sobrado Zé Lourenço, em Fortaleza. Mas a minha grande vontade tem sido, ultimamente, trazer essa exposição, na verdade, o que eu chamo de videoinstalação, né, que hoje eu chamo de Sanctorium, porque é muito mais a recriação de um espaço mitológico dentro da galeria, que eu tento criar com essa junção de diversos vídeos, com essas imagens fotográficas, tanto atuais quanto essas antigas de família, né? Eu tenho tentado muito trazer esse trabalho para o Juazeiro do Norte, né? Porque eu gostaria que as pessoas que participassem, de certa forma, vissem essa exposição, né? Entrassem nela para tentar compreender o que eu tento fazer ali, né? Na verdade, de
questionar o poder dessas imagens religiosas e como elas fazem parte da construção das nossas próprias identidades. Porque, pelo menos no meu caso, essas imagens estão presentes desde sempre, né? Elas estão presentes desde as diversas igrejas que tem no Icó, aos oratórios familiares que existiam na casa da minha família, na casa da minha avó, né? E a ideia é com que na galeria eu recrie esse universo, né? Esse universo da qual também eu faço parte, né? Na qual também, de certa forma, tanto eu me compreendo como um romeiro que vem para tentar a vida em Juazeiro do Norte, como também, de certa forma, um santeiro, né? Que constrói as suas próprias imagens, né? Que constrói a partir da matéria-prima a imagem, a própria imagem, as imagens de santos, né? Então é o que eu tento fazer também. Só que a minha obra-prima são os resquícios, são as relações sociais, são de que forma tudo isso se manifesta, né? Foi interessante desenvolver esse trabalho. Na verdade, esse trabalho eu ainda venho desenvolvendo, né? Eu continuo criando imagens disso, né? Por exemplo, tem um trabalho que eu estou ainda em processo, que é um trabalho sobre o Santo Sepulcro, né? Um outro resquício muito forte de objetos que que os romeiros deixam aqui no Cariri, são as pedras que ficam, as pedras do caminho do Santo Sepulcro, que os fiéis, eles depositam essas pedras, encaixam essas pedras nos galhos das árvores que fazem essa rota, essa trilha, né? E isso é muito interessante e eu venho pesquisando isso ultimamente, assim, nesse último momento um pouco parado devido à pandemia, mas ainda nesse processo de pensar, de construir, de como essas pedras, né? E é interessante, né? Porque cada pedra lá tem um nome, né? Tem um nome da própria pessoa que colocou aquela pedra naquele lugar, tem um pedido, tem um desejo, né? Tem uma vontade, né? Tem uma necessidade de completude, de certa forma, dessas pessoas que acreditam nisso e pedem através dessas pedras, né? Através desse gesto de pegar pedras e pendurar nas árvores, né? Encaixar nas árvores, esse sentido de rever esse lugar. Eu gostaria de agradecer também ao Centro Cultural Banco do Nordeste, na pessoa de Thalita, que me convidou para essa fala, né? E é muito interessante poder sempre estar falando sobre o nosso processo e como ele se manifesta nas nossas produções, né? De como o que o artista pensa, o que o artista produz, é sempre interessante que a gente possa falar e a gente possa pensar junto também, né? Valeu.